Isso aí, estamos de volta. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Ah, Espírito Santo, como é bom a tua presença. Obrigado. Senhor, no nome de Jesus, fala a cada coração aqui nessa manhã, como já tem falado, mas dá-nos revelação da tua mensagem, da tua palavra, para a gente sair daqui melhor ainda, cada vez e a cada palavra que a gente ouvir. Que essa é a tua palavra e é o que ela faz com a gente. Ela nos leva para lugares altos. Então, em nome de Jesus, eu anuncio aqui uma manhã de revelação, de cura e de salvação. Em nome de Jesus. Amém? Você está bem, não está? Dia 2, como é que foi aí a sua virada de ano? Muitos estavam aqui, outros de repente em casa. Ontem, como é que é o dia 1º? Sempre, alguns estavam lá de repente no churrasco em família, né? Amém? Ou um almoço em família, enfim. Teve gente que foi para a cozinha, teve outros que ficaram na sala esperando quem estava na cozinha, né? Assim, é sempre assim, lá em casa quem vai para a cozinha sou eu nessa época, e a Lud fica me esperando lá, né? Ver o que eu vou apresentar para ela, é assim mesmo, isso é bom. Mas ontem não, ontem estava em família também, muito bom. Ano de novidade, gente, é ano de novidade. Eu queria que você gravasse isso no seu coração, para esse ano. Sabe, palavras proféticas, a gente, assim, depende não só daquilo que se expressa, daquilo que é falado, mas de como a gente recebe, de como a gente lida com o que Deus tem falado, de como a gente lida com a presença de Deus. Eu citei aqui no dia 31, duas situações, está lá em 1 Samuel, eu acho que no capítulo 7, que a arca da aliança, ela foi deixada na casa de um moço chamado Abinadab, e ela ficou lá 20 anos, ou mais de 20 anos. Mas a Bíblia também fala de uma outra pessoa, que é Obed-edom, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, e que fala que a arca da aliança, a presença de Deus, ficou na casa dele por 3 meses. Qual que é a diferença entre um e outro? A Bíblia não cita nada de extraordinário que aconteceu na casa de Abinadab, embora ele tenha ficado muito mais tempo com a arca em sua casa do que Obed-edom. E Obed-edom, que ficou 3 meses, a Bíblia cita o quanto ele foi abençoado e virou notícia, quantas pessoas reconheceram a bênção de Deus na casa dele. Qual era a diferença? Era a arca era a mesma, a presença de Deus é a mesma, a maneira como se lida com a presença de Deus, com aquilo que a gente tem recebido de Deus, é que vai fazer toda a diferença. A maneira como a gente recebe a palavra de Deus no nosso coração, a gente alimenta aquilo, a gente crê, o que a gente faz com o que tem recebido. Porque não é só o que você recebeu, é o que você faz com aquilo que você recebeu. Não é só o que você tem recebido, é o que você faz, o que nós fazemos com aquilo que nós temos recebido. E isso faz toda a diferença. Somos Obed-edom, amém? Que reconhece a presença de Deus na nossa casa. A casa é você, a casa somos nós, amém? É o reconhecimento da presença dele, do impacto da obra da cruz, aquilo que nós falamos aqui no momento de ceia, como o Espírito Santo falou aqui, o que ele fez na cruz, o que o Espírito Santo fez quando ressuscitou Jesus, isso tudo habita em mim, habita em você. A consciência disso é que vai me levar longe, é que vai me dar autoridade, vai mudar a maneira como eu falo com as circunstâncias. Você não fala mais para Deus algumas coisas, você fala com as circunstâncias. Você não tem mais, uma pessoa não tem mais que dizer, Senhor, eu não aceito isso. Deus olha para a gente e fala assim, eu também não. Por isso é que eu entreguei Jesus. Eu não aceito isso, Senhor. Para quem está falando? A gente está falando para a pessoa errada. Mas é tempo de novidade. Eu quero convocar você a abrir a sua boca nesse ano para começar a anunciar novidades. Planos que Deus tem colocado no seu coração. Você tem planos para a sua vida. Você tem desejos. Você tem, qualquer que seja o que Deus tem colocado no seu coração. Você tem planos. Não tem planos? Não tem coisas que estão aí no teu coração pulsando? Coisas, pode ser um projeto de um imóvel, pode ser um projeto profissional, pode ser a salvação de alguém na tua família, a cura, um montão de coisas. Está no teu coração. Agora, se está no teu coração,
O que a palavra diz sobre aquilo que está no teu coração? O que Deus diz sobre aquilo que já está no teu coração? Então vamos concordar com Deus e falar aquilo que está no nosso coração de acordo com o que diz Deus, com o que diz a palavra. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que anunciar, a gente tem que falar. Por quê? Porque é uma atitude que Deus requer de mim e de você. Poxa, eu tenho tantos planos, tantas coisas. Deus quer. Olha só o que diz a Bíblia sobre coisas que estão no nosso coração. O que diz a Bíblia. Por isso a gente traz tantos versículos aqui, para ver assim, o que Deus fala. Para você pegar isso durante a semana e ir mastigando também durante a semana. Jeremias 29:11, você conhece bem esse texto. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Claro, a gente tem aprendido aqui, o Nicolas, inclusive, no dia que pregou aqui na quarta-feira, as 2 quartas-feiras que ele pregou, falou sobre oração. Para a gente, o que a gente precisa é alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí as minhas vontades vão sendo as vontades de Deus. Mas tem coisas que estão no nosso coração. Até aquele carro que você quer, tem problema nenhum não. Amém? Aquele carro. É isso mesmo, aquele carro. Não tem problema não, é o fim que você deseja. E vai exaltar a Deus na tua vida? Então tá, amém. Eu vou declarar coisas chegando na tua vida, eu quero declarar isso. Deus quer o seu sucesso? Claro que quer. A Bíblia fala que Deus quer o seu sucesso. A Bíblia quer e fala do bom sucesso em alguma... Quem mora em bom sucesso aqui? Aí. Em algumas versões lá, quando Deus fala com Josué, fala para que tenhas bom sucesso. Olha aí que legal. É que Deus quer que você seja bem-sucedido. Sim, mas Deus quer que você seja bem-sucedido, que você tenha uma pesca maravilhosa, como aconteceu ali, que a gente leu em Lucas no capítulo 5, e o nome dele seja exaltado. Sabe o que aconteceu depois daquela pesca? Simão, ele se ajoelhou diante de Jesus, reconheceu a divindade, o poder de Jesus Cristo. E é exatamente em coisas que vão acontecer, e eu estou declarando isso, e você tem que agarrar isso no teu coração e começar a profetizar, começar a colocar a voz nisso, dar voz à palavra de Deus, mas reconhecendo que tudo vem dele, reconhecendo que é dele, que é por ele, que é para ele, reconhecendo que é Jesus Cristo, foi ele quem fez. Ninguém poderia fazer, ele fez. Amém? Olha, na outra versão, na NVI, o mesmo texto diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você tem medo do futuro? Não tenha medo do futuro. Eu não, gostei. Não tenha medo, por quê? Porque Deus tem planos para te dar um futuro. Teu futuro já está programado. Está preocupado com o futuro dos teus filhos? A única coisa que eu e você temos que fazer é andar com ele durante o caminho que é Cristo, andar com ele no caminho que é Cristo, ensinando, semeando na vida dos nossos filhos. O futuro dos seus filhos já está preparado por Deus. Ensina ao menino no caminho que deve andar, e aí ele não vai se desviar, mas é no caminho, enquanto ele está, eu também estou, eu estou. Meu filho vai ter prazer pela palavra de Deus, ele tem que me ver também tendo prazer na palavra de Deus. Quero que meu filho ame a igreja, ele tem que me ver amando a igreja. Quero que meu filho respeite, ele tem que me ver respeitando, porque ele está me vendo fazer. São os exemplos que arrastam, são os exemplos que movem. Jesus deu exemplo, não foi à toa. Jesus deu exemplo, não foi à toa. E aí, Deus quer a gente prosperando? Claro, está escrito isso, a gente acabou de ler. É desejo de Deus que os seus filhos tenham sucesso em tudo que fazem. Você diz amém para isso? O segredo, qual o segredo disso? Seguir princípios dele, de Deus. É saber como é que o reino de Deus opera, quais são os princípios de Deus, desse país novo onde eu e você habitamos agora. E crendo na sua palavra. Por quê? Porque se a gente crê, a gente obedece. Se a gente crê, a gente tem um estilo de vida de acordo com aquilo que a gente diz que crê. Porque fé não é só acreditar. Fé é um estilo de vida. Você já sabe disso aqui. Na sequência, diz assim, ó.
então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha aí que bênção. Isso aí já foi cumprido já. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Eu e você, Jesus, ele ensina, lá no capítulo 15, no 14, 15, ele ensina, ó, agora vocês vão orar, vão falar com o Pai, vão pedir. A gente já tem esse acesso, ele já abriu esse caminho, ele é o caminho, para a gente falar diretamente com o Pai. Você entende que você tem esse privilégio, é seu, cada um de nós, crentes. A gente pode, deve orar uns com os outros, concordando, mas cada um de nós tem o privilégio e direito de falar com Deus a qualquer tempo, gente. É um direito seu, é um privilégio seu falar com a maior autoridade do universo. A gente não pode abrir mão disso. Eu vou pedir para o Nicolas, ora por mim, Nicolas, mas e ele vai orar em concordância comigo, com aquilo que está no meu coração, com aquilo que eu vou compartilhar ou não com ele, mas eu não posso abrir mão do privilégio de eu mesmo falar com Deus. Eu mesmo, sabe, tem ali a autoridade, e aí tem, não tem nem fila, porque ele me ouve a todos, ele está em mim. Eu não posso, não abra mão do privilégio de conversar com Deus, de expor para Deus, de ouvir Deus, de falar com Ele. Amém? Olha aí na sequência, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, tem consequência quando a gente busca a Deus? Claro que tem. Tem resultado? Claro que tem. Deus te ouve? Claro que ouve. Deus te ouve, sabia? Deus te ouve. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, o poder está em você para mudar a sua sorte. O poder está em você já, aleluia. Já tem todo o poder dentro de você, o Espírito Santo. E aí ele está dizendo, agora você pode falar com Deus e ver as coisas acontecer. Falar com Deus, farei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte, farei mudar as circunstâncias. Farei acontecer. O que você está dizendo, segundo a minha palavra, vai acontecer, exatamente. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O exílio acabou, gente. Isso aqui era uma carta, era uma mensagem para pessoas que estavam no exílio, anunciando o futuro que iria de acontecer, que depois de 70 anos acabaria o cativeiro, que depois eles teriam comunhão plena, que eles teriam comunhão com Deus, que eles poderiam orar e eles iam ver as coisas acontecerem, que tudo ia ser restaurado. Isso aí anuncia para Cristo, que nós já fomos libertados, nós fomos libertos dos cativeiros, nós já fomos restaurados, nós já fomos transportados para o reino de Deus. Isso aqui já aconteceu na minha vida e na sua vida. Eu já tenho um caminho aberto para falar com Deus, para abrir a minha boca, para conversar com quem pode todas as coisas, para anunciar. Todo o poder já está dentro de mim e de você. E agora é pôr em prática para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Ele já nos trouxe para casa. Amém? Você já está em casa. Olha aí que legal. E aí, o que eu estou querendo chamar a atenção, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse domingo, porque a gente fala de fé, fé se manifesta por ações. Olha só que eu ressaltei aqui no versículo 12, que ele fala aqui, ó, então me invocareis e passareis a orar. Orar é falar. Não é passareis a pensar. É orar. Não é passareis a meditar, é orar, é falar. Amém? O crente, nós cremos, e por isso nós falamos. Se a gente acredita, se a gente vive por aquilo, a gente fala. E a fé se manifesta por ações. Deixa eu trazer alguns textos sobre isso. Em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua, ela tem uma ação pelo amor. Gálatas 5:6. Então a fé se manifesta por ações. Ou seja, o estilo de vida da fé é o amor, é viver em amor. Não existe crer e não amar. Não existe crer e não querer o melhor para o outro. Não existe isso. Crer em Deus, não. É fé em qualquer outra coisa. Mas não existe. Crer é atuar, a fé atua pelo amor. Olha o que diz Tiago, de 22 a 24. Sejam o quê? Deus está chamando a gente para praticar a palavra.
para orar, para falar com Ele, para conversar com Ele. Amanhã a gente vai estar aqui no culto de oração. É para orar. E orar apresentando a Deus a própria palavra dEle, que a palavra dEle não volta para Ele vazia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque quem é só ouvinte está se enganando. Quero resultados na minha vida? Então tá, eu ouço a palavra, mas eu pratico a palavra. Quero resultados na minha vida, quero crescimento espiritual, eu ouço a palavra, medito nela e ponho em prática aquilo que Deus falou comigo no coração. Não vou ver resultados se eu não praticar a palavra de Deus. Não vou ver os efeitos dela na minha vida se eu não praticar. Amém? É para praticar. Deus está chamando a gente para praticar. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, olhou no espelho, mas depois ele sai e esquece a sua aparência. Esquece como ele é. Deus não quer que a gente se esqueça quem a gente é. A gente não pode se esquecer quem a gente é, os direitos que a gente tem, quem você é em Cristo Jesus, a autoridade que você tem no nome de Jesus, a pessoa que Ele ama, que é você é amado por Deus. A gente sai lá do lado de fora, a gente tem um montão de pensamentos, de palavras que vêm para dizer que de repente você não é amado, que não vai dar certo. Ele não quer, não podemos deixar essas palavras tomarem conta da gente, porque senão a gente se esquece que a gente é amado. A gente se esquece que a gente é guardado. A gente se esquece, se der bobeira a gente vai se esquecer de que você é um filho amado e que tem direitos. Como é que eu faço para não me esquecer? Meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque se eu não pratico, se eu não vivo a palavra de Deus, eu vou acabar me esquecendo quem eu sou em Cristo Jesus. E eu não vou ver os efeitos da vida que Deus tem programado para mim e para você. Amém? Olha aí, Tiago 2,22. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Ou seja, se eu tenho fé, ou digo que eu tenho fé, ela vai gerar alguma ação em mim. Gente, a fé sempre vai gerar uma ação. Sempre vai gerar. Deus pede isso de nós. Ele apresenta a palavra. E aí, se eu creio nessa palavra, eu tomo a decisão por ela. Amém? Aleluia. Gostei desse aleluia. Diga aleluia. É isso aí. Se a fé não provoca mudança em nosso pensamento, nas minhas palavras, nas minhas ações e vontades, eu preciso reavaliar o que eu tenho, o que está me alimentando. Se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, e se não foi gerado nenhuma mudança nos meus pensamentos, nas minhas palavras, não que a gente já tenha chegado à perfeição, a gente está nessa caminhada, mas tem que ter mudança, gente. Tem que ter mudança. Eu estou ouvindo Jesus, e eu ainda não estou falando parecido com Jesus, ainda não estou pensando parecido com Jesus, ainda não estou agindo parecido com Jesus, ainda não estou tendo as vontades de Jesus. Eu tenho que rever o que está me alimentando. Talvez eu não esteja me alimentando da forma adequada, talvez eu não esteja me alimentando o suficiente, talvez eu nem esteja me alimentando. Amém? É meio dura, parece, né? Essa frase aí, essa oração aí, essa expressão. Se a nossa fé não provoca mudanças em nossos pensamentos, palavras, ações e vontades, precisamos reavaliar o que está nos alimentando. Gente, que Deus tem vida plena. Você pode olhar todos os homens da Bíblia, e homens até que não estão na Bíblia, mas que tiveram uma vida espetacular com Deus, é porque eles tomaram decisões. Tiveram suas vidas transformadas e a transformação é vista. Esse é o meu caso e é o teu caso também. A gente está nessa jornada, mas Deus está nos chamando para crescer nessa jornada. Deus tem coisa para fazer na nossa vida. Deus tem coisas para fazer na tua vida, para a gente se alegrar junto. A gente vai testemunhar muita coisa que Deus já está fazendo e vai fazer na vida de quem está do teu lado. A gente vai celebrar, vai ter cultos aqui de testemunhos. Testemunho de cura, testemunho de bênção de todas as áreas da vida, testemunho de conquistas suas, de conquista de familiares, de salvação de parente seu. Mas a gente vai ver isso a partir de passos de fé que a gente vai dando. A partir de decisões, Deus está nos chamando para tomar decisões, para tomar ações, atitudes de fé, passos de fé. Amém? Para a gente ver novidade. Olha o que diz a palavra.
Wellington, você está falando a beça em falar aí. É falar. Eu estou chamando você, convocando você a começar a falar. Comece a falar seu milagre. É você que vai trazer o seu milagre à existência. Não deixe de falar. Olha o que Deus diz para Josué. Não deixe de falar as palavras desse livro. E de meditar nelas. De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Eu não vou conseguir cumprir o que Deus me chamou para fazer se eu não meditar e não falar naquilo que Ele está falando. Eu tenho que falar. Falar, é a ordem do Senhor. É falar, povo meu, falem. Porque se você for lá fora, o que as pessoas fazem, o mundo vive daquilo que fala, e a gente também vive daquilo que fala. A palavra de Deus diz aquilo que a gente fala é porque está cheio o coração. E o coração se alimenta daquilo que sai da nossa boca. Lá fora, quem não conhece a Cristo, o inferno, de uma forma geral, ele faz isso muito bem. É só você olhar as notícias. O que se faz? Você abre, liga no jornal. Muito tempo que eu não assisto jornal, mas liga no jornal. Tem alguma boa notícia? Não tem. Por quê? Porque o inferno está falando. Porque ele sabe que aquilo que ele fala alimenta. E se as pessoas têm se alimentado do que está saindo na televisão, elas vão viver pelo que está saindo na televisão. Se está se alimentando pelo que está saindo no jornal, vai viver pelo que está saindo no jornal. A gente vive daquilo que se alimenta. A nossa qualidade de vida ela é regrada por aquilo que a gente se alimenta. É a qualidade do nosso alimento que vai definir a qualidade da nossa vida. Não é assim? O nutricionista já deve ter falado isso também, né? Mas Deus falou antes dele. E aí ele fala, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido e terás bom sucesso, como diz algumas versões. Que mais? Olha Marcos 11, 23. Você crê? Amém? Você crê na palavra de Deus? É isso. Aí Jesus chama os discípulos e fala assim, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Ele estava falando sobre fé, ele até advertiu os discípulos dele sobre fé, mas ele falou, não é só você crer, você tem que dizer. Qualquer um que disser, crendo, qualquer um que disser, ele não falou qualquer um que somente crê, não. Wellington, mas para Jairo ele falou, creia somente. Dependendo da versão que você vai ver, para Jairo ele falou assim, continua crendo. Mas ele foi lá e ele disse. Jairo, fica crendo aí, pronto. Não. Jesus tomou a ação. Qual foi a ação de Jesus? Levanta. Ele falou. Você já viu os milagres de Jesus Cristo? Lázaro, sai para fora. Levanta e anda. Jesus falou. Jesus está chamando a gente para ser igual a Ele, para a gente falar como Ele, para a gente começar a falar, levanta e anda, para a gente começar a dizer, seja curado, para a gente começar a dizer, essa causa na justiça é ganha. Mas o advogado falou que é difícil. Tá bom, mas Jesus Cristo é o advogado. E Deus é o juiz. E aí? Vai ficar com quem? Mas o médico falou que o médico está fazendo o papel dele. Deixa o médico fazer o papel dele. Deixa o médico olhar o exame. Porque ele tem que olhar o exame. Deixa o médico avaliar tudo que está ali, os sintomas, e ele vai falar o que ele tem que falar. Então o médico faz o papel dele. E eu? E você? A gente faz o nosso papel, que é anunciar o milagre. O nosso papel é anunciar a cura. O nosso papel é anunciar que Jesus Cristo já levou sobre si. Qualquer coisa que o médico diga, Jesus Cristo já levou sobre ele. Qualquer coisa. Amém? Eu lhes asseguro que se alguém disser, eu vou ser esse alguém, eu vou dizer, amém? Quem quer ser esse alguém? É você. Se qualquer um disser, levante-se, atire no mar e não duvidar em seu coração, acontecerá. Esse monte é o que, Wellington? Esse monte é qualquer coisa. Um homem, a humanidade, ela pode mudar um monte de lugar. Você pode ver aí, tem túneis. Quem conhece lá o Rio de Janeiro, sabe que lá, aquela região ali da Glória, aquilo ali era um monte, era um morro, né? E aí, tiraram tudo para fazer aquela orla ali.
do aterro e tudo. Beleza, o que o homem pode fazer, ele vai fazer. O que eu e você podemos fazer, vamos fazer. O que a gente não pode humanamente fazer, a gente sabe que no Espírito pode ser feito. Deus vai fazer e eu vou só anunciar. Amém? Para que o nome dele seja exaltado. Olha aqui que diz também em Mateus 20, numa outra passagem, Jesus falando, ó, a fé que vocês têm é pequena, gente. Agora eu vou dizer o seguinte, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grande de mostarda, tudo vai acontecer. Não, ele fala, poderão dizer. Você tem fé? Amém? Você tem fé? Você crê? Então você pode dizer ao monte que está na tua frente, vai daqui, sai daqui, vai para o outro lado. Você tem fé? Então você pode dizer, porque quem pode dizer é quem tem fé. E eu estou nesse grupo. Amém? Deus está chamando a gente, já tem muita gente lá fora para dizer o que não vai dar certo, para dizer que não tem jeito, para dizer que está ruim, para dizer que não tem vaga, para dizer que não tem espaço, para dizer que é impossível. Tem gente lá fora para dizer isso. Eu não vou me unir, nós não vamos nos unir com esse discurso. O nosso discurso, Deus está nos chamando, é para dizer, monte, sai daqui, vai para o outro lado, porta, se abra, cura, venha. Saúde, Deus está chamando a gente para isso, amém? Ano de novidade, olha aí, é isso, a obediência à palavra de Deus sempre nos levará a algum lugar. Eu vou voltar ao slide, olha, se vocês tiverem fé pequena, mas a fé pode ser pequena? Cara, fé ou eu tenho ou não tenho, ele está ilustrando, ainda que você ache que tem pouca fé. Não, você não tem pouquinha fé. Você teve fé já. Deus já repartiu a fé com você para você ser feito uma nova criatura, para você receber vida eterna e para você ser semelhante a Jesus. Não tem nada maior do que isso. Então a fé que você tem, já está instalada no teu coração, já é a mesma fé que vai transportar qualquer monte de um lado para o outro. Mas você tem que dizer, você tem que falar. Você tem que abrir a boca, você tem que obedecer a palavra que diz, fale. Medita dia e noite, mas antes ele fala as palavras dessa lei. Comece a anunciar seus milagres, gente. Deus está nos chamando hoje, Deus está nos chamando esse ano para começar a anunciar o nosso milagre. O que está no teu coração? O que está no teu coração? O que você já tem trazido com você, você está trazendo com você no seu coração? Você já consultou Deus, você já falou com Deus, você já agora comece a anunciar. Sabe por quê? Se você já consultou Deus, já falou com Deus, já viu na palavra que isso aí vai glorificar o nome de Deus, agora não está mais na mão de Deus, está na sua mão. O seu milagre está na tua mão. O teu milagre está na tua mão, está na tua boca, está naquilo que você vai passar a dizer. Concorde com Deus e governe com Deus. Deus está nos chamando para anunciar milagres. Deus está nos chamando para ser testemunhas daquilo que Ele fez. Para ser testemunhas de coisas que Ele vai manifestar no meio dos filhos dEle. A gente leu aquelas passagens lá de Isaías 41, que diz que Ele é o braço direito, Ele é a nossa mão forte que nos sustenta. A gente leu no Isaías 43, que diz, olha, eu estou fazendo uma coisa nova, será que vocês não estão percebendo? É rio no deserto, mas alguém tem que concordar com Deus, alguém tem que anunciar, alguém tem que testemunhar. Quem foi chamado para testemunhar? Eu e você. Vão te chamar de louco? Vão esse ano. Vão te chamar de fanático? Vão. E daí? Vê se os camaradas lá que vão para o estádio se importam de serem chamados de fanáticos. Ninguém se importa, eles vão pulando mesmo. Eles vão pulando porque eles têm a convicção, eles amam o time deles. E eu amo Jesus, então tudo bem, me chamam de fanático. Mas eu estou feliz, eu estou com Jesus, eu estou vendo o resultado dele na minha vida. Quem me chama de fanático, quem te chamar de fanático, depois vai vir correndo até você. Porque também vai querer esses resultados na vida deles. São essas pessoas que vão te pedir conselho. São essas pessoas que vão te pedir para orar por eles. Sabe por quê? Porque você é aquela pessoa que eles chamaram de fanáticos, mas eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Deus está nos chamando para isso, a anunciar milagres. Eu e você fomos chamados para continuar aquilo que Jesus Cristo começou na terra. Recebemos o Espírito Santo está em você. Amém? É isso, é para isso que nós fomos chamados. Você entendeu a mensagem de hoje?
Comece a anunciar o seu milagre. Comece a falar, comece a falar, comece a falar. Comece a dizer, comece a dizer. E não vai falar para Deus assim, eu não aceito isso, não. Não, vai ver o que está escrito na palavra. O meu povo tem sofrido, tem sido pisoteado. Em outra versão, não é isso. Mas por quê? Porque não conhece, não tem um relacionamento com a palavra. Tem muitos crentes por aí que estão apanhando das trevas. Eu já falei essa frase algumas vezes aqui. Estão apanhando das trevas, são novas criaturas, receberam salvação, mas não estão vendo o resultado de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque diante das circunstâncias não sabem o que falar. E não é falar com Deus, Deus, eu não aceito isso não, é falar com o vento, é falar com a tempestade, é humilhar o inferno, falar, inferno, você não tem direito aqui, a minha casa é casa de bênção, a minha casa é casa de oração, a minha casa é um lar de paz, a minha família pertence ao Senhor, os meus filhos são herança do Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho saúde, doença, você não tem legalidade aqui. E vai para onde você, de onde você saiu, pode voltar. Deus está chamando a gente para esse tempo. A gente está terminando aqui, vou pedir para você ficar de pé. A gente vai orar a Deus, falar com Deus, agradecer a Deus por essa palavra. Deus está despertando, gente. É uma mensagem de despertamento para esse ano. Para a gente anunciar. Anunciar. A gente vai orar aqui logo no finalzinho do culto. Eu vou pedir para você não ir embora, não. A gente vai honrar aqui os alunos que terminaram o Alfa no passado. Mas Deus está pedindo para anunciar. Sabe quem vai falar do seu milagre? Não é quem vai encontrar com você na praça. É você. Sabe, não tem sentido para você. Aquilo que está no teu coração, o Espírito Santo já testificou no teu coração. Quem vai anunciar isso é você. Sabe aquele menino, eu já dei esse exemplo aqui, aquele menino ou uma menina que pede uma bicicleta para o pai no final do ano? Quem é que fala na escola que vai ganhar uma bicicleta? É ele. É ele que chega na escola, todo bobo, e fala com um coleguinha, fala assim, aí, eu vou ganhar uma bicicleta. Diz como é que vai ser a bicicleta, vai ser azul, verde, vermelho, sei lá. Ele que diz. Não é o colega da escola que quando ele chega fala, aí tu vai ganhar uma bicicleta. Não, não é. É ele que diz. É ele que... Porque ele pediu o pai. Não foi? E ele, se ele pediu o pai, o que ele faz? Ele fica tranquilo. Ele já chega comemorando na escola. Aí pedi meu pai para... Pode ser em janeiro agora. Em janeiro. De repente você está até vivendo essa situação. Quem tem criança pequena, né? Vira o ano e já está pensando no Natal do outro ano, né? Aí, pedi uma bicicleta para meu pai. Dezembro eu vou ganhar. Ele já sabe que vai ganhar, porque ele pediu o pai. Gente, você quer orar? Peça a Deus. Orar é falar, gente. Orar não é pensar. Orar é abrir a boca e falar. Orar não é pensar. Orar é falar. Orar é abrir a boca e dizer. Deus criou o mundo pela palavra, falando. Ele está nos chamando para sermos iguais a Ele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus está te chamando. Quem vai falar da bicicleta que você vai ganhar? É você. Olha aí. Tem um diagnóstico qualquer aí, mas eu sou curado. Eu sou curado, eu já estou curado. Começa a programar a sua vida com saúde. Não programa a sua vida a partir de um diagnóstico. Programa a sua vida a partir da saúde que Deus te deu. Entendeu? Projeta a sua vida com saúde. Pensa lá para frente com saúde. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Você que anuncia teu milagre, é você que anuncia teu milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue, você conhece essa passagem? Ela quando foi, ela soube, ouviu de Jesus, e você também, nós também já ouvimos. E aí ela quando foi ao encontro de Jesus, a Bíblia fala que ela falava, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Se eu somente encostar nele, eu vou ser curado. Se eu somente encostar nele, ela foi dizendo, sabe quem precisava ouvir? Ela. Sabe quem precisava ouvir? O mundo espiritual. O mundo espiritual precisa ouvir as suas declarações. Se eu somente tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu somente encostar nele, qual o resultado? A ação dela. Ela tinha fé, mas ela teve a ação. A fé que ela tinha gerou uma ação, que foi caminhar até Jesus, romper aquela multidão e tocar em Jesus.
Ó, ela tocou em Jesus. Você já foi tocado por Jesus e já tem o Espírito de Cristo em você. Eu e você. Olha o privilégio. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós aqui estamos falando aqui sobre anunciar os nossos milagres. A Tua palavra já disse para nós, o Teu Espírito já tem testificado no nosso coração coisas que estão aí prontas, preparadas para cada um de nós. E nós vamos abrir a boca esse ano, é o nosso compromisso de abrir a boca para anunciar as bênçãos. Nós somos os porta-vozes das bênçãos de Deus. Nós é que anunciamos, nós é que cremos e por isso nós falamos. Então, em nome de Jesus, anunciaremos esse ano milagres, anunciaremos curas, salvação, anunciaremos bênçãos materiais também, toda a sorte de bênçãos, porque está escrito que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Toda a sorte nas regiões celestiais em Cristo. E está tudo disponível, está tudo pronto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ninguém ainda, ser humano algum, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós cremos, por isso nós falamos. Declaro aqui em nome de Jesus, causas na justiça, causa na justiça que está travada. O Senhor é o juiz, Pai. O Senhor é o justo juiz e nós te apresentamos aqui causas na justiça, restituição, honra dobrada, dupla honra. Nós te entregamos aqui concordando com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é que diz que seremos restituídos, que o Senhor trocará, ao invés de cinzas, nos dará vestes de louvor. Nós já estamos vestidos como novas criaturas e anunciamos esse tempo de restituição. Nós damos vidas ao milagre. Comece a falar e quando você for orar, vou te dar essa orientação. Quando orar, fale o milagre, fale a tua causa, apresente para o juiz, para Deus, apresente para o teu Pai a tua causa, apresente o milagre, seja específico na tua oração. A gente já aprendeu isso aqui, seja específico na tua oração. É o carro vermelho, né? Seja específico, e quando aparecer o carro vermelho, as pessoas vão dizer: caramba, se cumpriu aquilo que ele falou, caramba, Deus vai ser glorificado. Aquilo que você tem pedido, mas está guardado no teu coração. Não, tire do teu coração, transporte para a tua boca e anuncie o milagre. Não seja tímido em falar da tua cura, não seja tímido em falar da sua saúde. Você tem saúde. Alguém vai tentar dizer o contrário, você vai continuar dizendo aquilo que Deus diz e trazer a manifestação da palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, anuncie o tempo de milagres aqui. Anuncie o tempo de milagres no meio do povo de Deus. Anuncie o tempo de milagres. É tempo de milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senta só um pouquinho.